E aí, gente, tudo bem? Continuando o bloco anterior, né, a gente está falando sobre as doenças provocadas por bactérias. Eu tinha deixado essa definição aqui, esse tratamento e essas doenças. E eu peguei um tempo maior para falar dessas três. Seguinte, a hanseníase, a peste negra e a sífilis. Hanseníase é conhecido popularmente como lepra. Algumas doenças não são chamadas de doenças sociais. Então, o nome lepra, até hoje, ainda é um nome muito pesado. Ele é citado na Bíblia, né, tudo, e aí por diante. Bom, a bactéria que provoca a hanseníase é a Mycobacterium leprae. A hanseníase, ainda hoje, ela acomete um percentual importante da população. O tratamento no Brasil, que tem um dos melhores serviços de saúde pública do mundo, o SUS, os medicamentos, no caso os antibióticos, para curar a hanseníase, são fornecidos pelos hospitais públicos, né, pelos postos de saúde públicos, e o paciente vai lá e pega. Só que é o seguinte, como não é uma doença social, muitas pessoas não falam que tem, porque ela leva muito tempo para se desenvolver. Então, alguém chega para você, que você tem, eu estou gripado. O que você tem? Eu tenho lepra. Até mesmo por preconceito da própria sociedade. Então, esse preconceito ainda perpetua, tá legal? A hanseníase, ela vai provocar uma série de degeneração de tecido, ela vai provocar a perda de sensibilidade de determinadas áreas do seu corpo. O governo, muito tempo atrás, fez uma propaganda onde ficava uma pessoa deitada, o outro chegava com um copo de refrigerante, o suco gelado, encostava na pessoa, não estava sentindo nada e tinha uma mancha. Então, essas manchas onde você não tem sensibilidade, é interessante você procurar um posto médico para ele poder fazer o exame para diagnosticar isso aí. Existem exames específicos para isso, tá legal? Então, é uma doença bíblica, né? A peste negra, ela é provocada pela Yersinia pestis. A Yersinia pestis, ela é uma doença que precisou ter uma revolução sanitária para que eles descobrissem a forma de eliminar isso daí. Aí descobriram que a peste negra, a peste bubônica, ela era transmitida por ratos. E os ratos se contaminavam com a picada das pulgas. Então o homem precisou ter um controle sanitário importante, onde vai ser criada a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, para a parte de saneamento básico, enfim, melhorar as condições de higiene para que a pulga, o rato, não contaminasse tanto o homem. A peste negra, ela eliminou uma boa parte da Europa e aqui no Brasil também matou muita gente. A revolução sanitária que acontece lá atrás, em 1904, um dos motivos é justamente o grande número de doenças que ocorriam aqui na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Então, quando institui aquela revolta da vacina, em 1904, que a gente acompanha assim, a gente acha, por falta de informações, foi criado um problema danado, uma revolta importante no Rio de Janeiro, e que não vamos entrar em detalhes nos dias de hoje, porque a gente está falando da aula aqui, né? Deixa para lá. Bom, e para a gente fechar, a sífilis. Sífilis é o treponema pálido. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Vamos colocar aqui em verde, como eu coloquei aqui, tá legal? Eu vou colocar aqui no final, tá? DST. Bom, gente, quando fala em métodos anticoncepcionais, aqui, ó, tiraram o print aí direitinho? Beleza.
Quando fala em métodos anticoncepcionais, muita gente fala em vasectomia, em laqueadura de trompas, dizendo que o problema está resolvido. Está resolvido por um lado, mas por outro não está. Então, o objetivo, se o objetivo é não ter filhos, ok, o objetivo foi alcançado. Se fizer a cirurgia, fizer o pós, né, direitinho. Mas um dos problemas grandes no mundo hoje, vou citar Brasil, tá? Mas vou falar de mundo também. Na Inglaterra, eles já encontraram, já está se disseminando pela Europa, uma cepa super resistente a todos os antibióticos de Neisseria gonorrhoeae. Então, a gonorreia também vai ser uma doença recorrente, ela vai aparecer de novo porque já foi selecionado pelo uso exagerado de antibióticos. A gonorreia vai provocar uma quantidade muito grande de pus, a pessoa vai lá procurar o médico e vai receitar o antibiótico, né, que é um antibiótico injetável à base de óleo, que deve doer pra caramba, que é o bezetacil, e a pessoa vai lá, faz o tratamento e não volta, né? Bom, a mesma coisa vale para a sífilis. Sífilis é uma doença silenciosa. Essa doença silenciosa, ela vai entrar no seu sistema nervoso central e ela tem várias etapas, sífilis primária, secundária e terciária. Você só vai perceber, ou a pessoa, né, você não, a pessoa só vai perceber que ela está com uma doença assim importante quando começa a aparecer algumas manchas no corpo, alguma desordem do sistema nervoso central, e ele vai lá fazer o seu exame e vai aparecer lá sífilis. Bom, o tratamento para sífilis também é o bezetacil. Só que existe um protocolo para sífilis. Se a pessoa seguir direitinho o protocolo, ela resolve o problema. Então, vou chutar. Um homem foi lá, se você tem a vida sexual ativa e não tem parceiros fixos, ou mesmo que tenha, é interessante que você procure o médico para você fazer o seu exame anual. Nós temos aí outubro rosa, novembro azul, né, justamente para fazer, para lembrar que você precisa fazer essas coisas. Bom, então ele vai lá, fez o exame, deu positivo. O médico passou 8 bezetacil. 2 hoje, daqui a 15 dias mais 2, daqui a 15 dias mais 15 dias depois, enfim, a cada 15 dias. Quando ele toma 2, homem principalmente, quando ele toma 2, que ele não consegue nem andar direito, ele não volta. Aí quando ele não volta, ele seleciona as bactérias mais resistentes. Então, se vai começar um tratamento com antibiótico, começa e termina. Ah, mas se eu tomar antibiótico eu não posso beber. Faz o tratamento até o final. Senão você provoca exatamente a seleção dessas bactérias. Bom, por que eu estou falando isso? A sífilis, ela é uma bactéria que pode passar pela placenta. Então, hoje, existem muitos casos registrados de sífilis congênita. O bebê já nasce com sífilis. E como a sífilis é silenciosa, ela vai atacar o sistema e a formação do sistema nervoso dessa criança, o bebê nasce com algumas alterações, algumas deformidades, algumas alterações neurológicas importantes. Então, quando vai fazer aquele teste de APGAR, quando vai fazer o teste, em geral, percebe que ele tem alguma alteração. Para evitar isso, é interessante que o casal, no caso mais a mulher, mas o casal, faça o pré-natal. No pré-natal, que são exames específicos para saber a condição da mãe, a condição do filho, um dos exames é um exame chamado de VDRL, que é um exame para sífilis, que pode entrar também com o nome de sorologia para luz, tanto faz. Ou ainda, um mais específico, FTA-ABS. São todos exames para sífilis. Então vamos lá, fez o exame, a mãe está com sífilis. Vai fazer a titulação para saber o que ela tem, o que ela não tem, qual é a titulação que ela tem da sífilis. Vai fazer um tratamento na mãe, antibiótico. Legal? E vai monitorando ao longo da gravidez. Ou seja, a titulação dessa sífilis
tem que ir caindo. Se ao longo do processo começou a cair e subiu de novo, significa que ela ainda está em contato com a doença. Ela está sendo contaminada por alguém. Cabe a ela procurar saber quem está contaminando. Tá legal? E aí vai ser feito o tratamento. Pelo seguinte, se nasce uma criança com sífilis congênita e está nascendo bastante, o índice de sífilis no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, é assustadoramente alto. E quando a gente fala em pré-natal, acho que menos de 40%, menos de 50% da população faz o pré-natal. Já chega lá no hospital para ter o filho, né? A criança que nasce com sífilis congênita, ela vai ter que tomar antibiótico até os 5 anos de idade, mais ou menos. Agora, qual vai ser a consequência daquela má formação do sistema nervoso? Não tem como saber. Tem que esperar ela se desenvolver para saber qual vai ser a alteração neurológica. Tá legal? Então, são doenças importantes, tem tratamento, está chegando aí uma nova geração de antibióticos, existem super antibióticos contra superbactérias, principalmente de infecções hospitalares, os streptococcus penicilo-resistentes, os staphylococcus penicilo-resistentes, os streptococcus beta-hemolíticos, o grupo 1A mutantes, que são as bactérias comedoras de carne, tudo isso tem um tratamento, que seja por antibióticos, super antibióticos, mas desde que que o tratamento seja feito dentro de um período que dê uma resposta. Então as infecções hospitalares vão aumentando, doença sexualmente transmissível vem aumentando, principalmente depois da popularização da vasectomia. Então, presta atenção nisso daí, tá legal? É importante que você saiba, então, doenças provocadas por bactérias, doença provocada por vírus, ok? Falou, gente, abraço.